Eu acho que tem uma coisa que eu nunca cheguei a compartilhar com vocês, é referente à vida, como ela é aqui fora, sabe? Muitas das vezes a gente pensa que viver fora do Brasil são mil maravilhas, né? Hoje em dia com a internet, hoje em dia com essa era da informação, fica muito mais fácil da gente saber como que é as coisas. Porque, por exemplo, na minha época, quando eu era adolescente, quando eu tinha por volta dos meus 15, 14, 13 anos, eu sempre tive um sonho de morar fora. E acredito que, como a maioria dos brasileiros, todo mundo achou que aqui fora, na Europa, na América do Norte, no caso, era mil maravilhas, vamos supor, né? Ainda mais quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, né? A gente não entende muito bem como é a vida. A gente está acostumado com os filmes, com as séries americanas, e a gente vê aquelas coisas dos carros bons, as casas maravilhosas que as pessoas vivem e tudo. E a gente acha que a gente mudando de país, a nossa vida vai melhorar, sabe? Em 100% das coisas. A maioria das vezes não é assim que as coisas funcionam. Se a gente tem um preparamento psicológico e financeiro para a gente poder fazer essa mudança, que é uma mudança radical, você sai do seu país de origem para poder ir para um outro país totalmente desconhecido, com uma língua completamente desconhecida, é muito complicado. Eu, quando eu saí do Brasil, quando eu tive a oportunidade para poder vir para Portugal, para poder ir para Portugal, eu não pensei duas vezes, eu tinha 21 anos, e eu não pensei duas vezes em sair do Brasil, porque sempre foi o meu sonho viver fora do Brasil. Nessa idade, quando eu tinha por volta dos 15, 16 anos, eu ficava procurando formas de poder sair do Brasil, fazer intercâmbio e etc. Só que a minha família ela nunca teve muita condição. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu vim embora e não me arrependo de nada até hoje. Graças a Deus, não foi fácil, não é fácil e nunca será fácil, entendeu? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que não vou dizer que é ilusão, sabe? Você poder sair do Brasil para poder buscar uma vida melhor e essas coisas que você vê na internet, que as pessoas costumam ver na internet, todo mundo fala que Europa é ilusão, que Estados Unidos é ilusão, que não sei o que é ilusão. Cara, é ilusão se você se deixar se iludir pelo conteúdo que você consome hoje em dia, entendeu? Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que a vida ela não é fácil em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Mesmo você tendo todo o preparo financeiro e psicológico para você poder vir, você vai enfrentar diversos problemas, você vai enfrentar diversas coisas que vão te fazer repensar sobre a sua vida, sobre o que você realmente quer. Então a primeira coisa, se você quer sair do Brasil, você tem que ter um foco, sabe? Você tem que saber onde você quer chegar. Eu já passei por muita coisa em Portugal, né? Cheguei a passar até fome na época da pandemia. E eu nunca voltei atrás, mesmo a minha família falando para mim ir embora. Eu nunca quis voltar atrás, porque eu sei onde eu quero chegar, entendeu? Eu sei de onde eu vim e eu sei onde que eu quero chegar. Também tem uma coisa muito interessante que eu queria falar, que acredito que eu não cheguei a comentar com ninguém, certo? As pessoas elas têm o costume de me perguntar: olha, Felipe, vale a pena ir morar na Europa? Vale a pena ir para Portugal? Eu falo, cara, depende de alguns fatores, entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa que você já tem uma faculdade, que você já tem o seu emprego no Brasil, que você já está estável no Brasil financeiramente, cara, na minha opinião, e acredito que a opinião da maior parte das pessoas é não vale a pena. Fica no seu cantinho, investe na sua carreira, investe na sua família, entendeu? E fica quietinho onde você tá, cara, porque a Europa agora está numa situação muito delicada. Depois da pandemia houve muitas coisas, né? A inflação, a crise imobiliária em Portugal está muito complicada, está muito difícil de você conseguir achar um apartamento ou uma casa para você poder viver em boas condições, entendeu? Eu não vou dizer o país inteiro, eu digo mais nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, está muito complicado para você poder achar um lugar, está muito caro, entendeu? Então a questão é, eu vou falar a minha opinião porque foi o que aconteceu comigo. Da onde que eu vim, eu não tinha nada, eu terminei o ensino médio, e na época eu não tinha um emprego de carteira assinada. O conselho que eu dou são para as pessoas, para principalmente os jovens, né, que tá aí na sua faixa dos 20 anos, 21 anos, 18 anos, que terminou o ensino médio e que não está fazendo faculdade, não tem um emprego, uma galera aí que não tem uma condição financeira muito legal. Cara, mete as caras, entendeu? É o que eu digo
porque foi o que funcionou para mim. Mas eu acredito que seja uma boa para você que é um jovem, que está aí na casa dos seus 20 anos, 21 anos, e que você não sabe muito bem o que você quer ainda, ou que você ainda não começou a sua carreira, sabe? Na minha opinião é, cara, mete as caras, entendeu? Vem mesmo, junta uma grana, entendeu? Só que assim, não vai ser fácil, entendeu? Você tá num país totalmente desconhecido, mas é assim, é uma experiência que vale a pena. Se, por exemplo, você, pá, não sei, quero ir para a Europa tentar a vida. Cara, se você tá nessa faixa etária que eu te falei, até um pouco mais velho, 25, 26 anos, se você quiser vir passar 1 ano, 2 anos, cara, venha, tenha essa experiência, que é uma experiência muito construtiva, entendeu? Você vai conhecer novas pessoas, você vai conhecer uma nova cultura, você vai aprender uma língua. Por mais que você não tenha o interesse de ficar por aqui por muito tempo, vale a pena a experiência, você sair um pouco da sua zona de conforto. Porque assim, quando você sai do Brasil, eu costumo dizer que a gente vive numa bolha. Quando a gente está no nosso país de origem, a gente costuma viver numa bolha. A gente não tem a visão do mundo realmente como ela é. Porque a gente está ali integrado naquela sociedade, a gente está integrado naquele grupo de amigos, com a nossa família. Então a gente vive numa bolha. Então quando a gente sai do nosso país e que a gente conhece o mundo de fato, né, que você vai para outro país, que você conhece novas pessoas, que você conhece novas culturas, entendeu? A sua mente abre, entendeu? Você começa a ver que o mundo, ele não é só aquilo que você costumava viver. Porque muitas das vezes, quando a gente está inserido no meio, a gente acha que aquilo ali é o certo, entendeu? Que a forma como a gente vive é o certo. E na realidade, não existe certo. Se você conhece uma pessoa da África, você vai ver da forma como elas vivem. Se você conhece uma pessoa da Índia, você vai ver como é que elas vivem. Se você conhece um chinês, você vai ver como é que eles vivem. O português, o francês, o espanhol, você vai ver que a forma de viver são várias, entendeu? São várias formas que você pode viver, que você pode tocar a sua vida. Então isso faz que você abra sua mente, entendeu? Que você tenha uma visão maior de como realmente funcionam as coisas. E uma coisa é que você não pode ser mente fechada, entendeu? Para você ter uma boa experiência na sua nova vida, você tem que ir com a mente aberta. Você tem que ir com a mente aberta para aceitar a cultura daquele país. Você tem que ir com a mente aberta para aceitar as pessoas. E muitas das vezes as pessoas do país que você vai, da onde você vai morar, elas também não têm a mente muito aberta, tá a ver? Porque o que acontece é que da mesma forma que você está saindo do seu país e indo para outro país, a sua mente já deu um up, tá a ver? E muitas das vezes aquelas pessoas que estão naquela sociedade, que estão naquele meio, elas também às vezes não têm o costume de ir para outro país, nunca viveu fora, então ela costuma ter a mente como você tinha de quando você veio do seu país, entendeu? As pessoas vivem naquela bolha, então elas não sabem como a gente vive, elas não sabem como a gente se comporta, ela não sabe outra forma de viver a vida porque elas estão acostumadas com aquele meio, entendeu? É uma experiência muito enriquecedora para você, tá? Se você planeja vir, ou até mesmo você que também já esteja você que não tem a sua família no caso, né? Você que é um jovem, né, na faixa etária dos 20 anos aí, dos 20 aos 30, se você quer viver uma nova experiência, se você quer aprender um pouco mais, entendeu? É uma experiência muito enriquecedora. Se você já está aí mais ou menos no seu caminho da sua profissão, se você já está na sua área trabalhando, se você quiser, fala assim, vou viver fora um tempo. Junta um dinheiro, passa 1 ano que você vai ver que vai ser uma coisa que vai agregar muito em você como ser humano. Eu sempre gostei de viajar, sempre tive o sonho de conhecer o mundo e graças a Deus hoje eu tenho essa oportunidade. Estou num lugar. Por isso que eu decidi sair de casa hoje para vir aqui, né? Fazer essa tripzinha. É até próximo de casa, não é muito longe. Decidi vir porque eu queria aproveitar. A gente já está no outono e agora o tempo tá mudando e as árvores já estão com as folhas já amarelinhas, já estão caindo. E é assim, pessoal, a vida não é fácil em nenhum lugar do mundo. E uma das coisas que eu descobri quando eu me mudei, né, é que, cara, não importa o lugar onde você esteja no mundo, não adianta você pensar que você vai mudar de país, que os seus problemas vão desaparecer.
Não adianta você pensar que você vai mudar de país, que sua vida vai melhorar da água para o vinho. Se você não está bem consigo mesmo, os seus problemas eles vão te perseguir. Porque na realidade, nunca é o lugar, e sim você. E sim como você reage ao lugar, e sim como você administra os seus problemas e a sua vida, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi logo quando eu cheguei em Portugal, acho que foi um ano depois ou 6 meses depois. Tava passando por uma situação muito complicada, que eu tava trabalhando muito no emprego e tava horrível, entendeu? E os problemas, não vou dizer que é os problemas, né? Os pensamentos que eu tinha no Brasil, eu comecei a ter aqui na Europa novamente. E foi aí que eu percebi que não é o lugar, e é você. E os seus problemas vão te perseguir aonde quer que você esteja. E isso é muito importante. A gente tem que saber o que, que a gente quer, pessoal. A gente tem que saber o que, que a gente quer para nossa vida e aonde a gente quer chegar. Eu sei aonde que eu quero chegar e eu sei o que, que eu quero alcançar na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje ainda, entendeu? É por isso que eu não voltei. É porque eu sei onde que eu quero chegar.